E vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com o Dr. Jamal Suleiman, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Ele reforça a importância do uso de máscara no combate ao coronavírus. Boa tarde, Dr. Jamal. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutor Jamal, é importantíssimo, né, a gente fazer uma pergunta aí que tem se repetido, né? Por que as pessoas aí têm tanta resistência ao uso de máscara e até agora, né, a comprovação que a gente tem é que a melhor forma de você evitar essa doença que tem ceifado tantas vidas é exatamente o uso da máscara. Por que isso acontece? O senhor, como médico, como cientista, já conseguiu descobrir? Eu acho que a gente tem algumas pistas, né? Uma delas é essa insistência que algumas pessoas que têm um papel relevante na política, isso inclui o presidente da República Federativa do Brasil, de desqualificar todo esse processo de proteção desde o começo. Então, esses ruídos, eles dificultam muito, porque eles têm um grupo que, obviamente, o segue com uma fidelidade muito forte, mas tem outro grupo que ouve um formador de opinião desse tipo e resolve segui-lo. Então, é muito difícil você ter que lidar com essa situação. E no meio do caminho, eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica. Eu acho que tem uma falha na comunicação que talvez nós não tenhamos conseguido passar. Porque não há nenhuma dúvida de que esses métodos de barreira protegem as pessoas, tanto quem usa, né, que põe na sua boca, quanto aquele com quem a gente está fazendo uma interlocução. Então é fundamental, essas barreiras, elas protegem substancialmente o indivíduo, obviamente associado a outras estratégias, que é o distanciamento social e a higienização das mãos, que inclui o álcool em gel. Elas são fundamentais para reduzir o risco de transmissão. Uma vez feito isso, seguramente a gente não teria chegado a esse patamar. Então, eu acho que tem vários ruídos de comunicação nessas estratégias desde o começo, desde março de 2020, e a gente, infelizmente, está pagando um preço muito alto com um número escandalosamente obsceno de óbitos. Agora, doutor, o senhor falou aí, né, da importância do uso de máscaras. Por que no início da pandemia falou-se que não era preciso, né, usar as máscaras? Falaram que as máscaras não eram efetivas. E dentro ainda dessa questão, as máscaras de tecido também protegem, assim como aquelas descartáveis? Então, esse é outro ruído de comunicação, né? Porque qual era o conhecimento em relação ao uso de máscaras pela população? Que quando você coloca um instrumento desse na mão de pessoas que não estão familiarizadas com o processo, isso não é nenhuma novidade, aumenta substancialmente o risco de transmissão de doenças respiratórias. Ocorre que tinha e tem uma variável extremamente importante nesse processo. Todo esse conhecimento em relação a risco, ele está posto para antes das redes sociais, dessa comunicação instantânea, disso que a gente está fazendo aqui, e do papel da imprensa que se envolveu desde o começo num esforço muito grande para ensinar as pessoas como elas deviam fazer. Então, a partir do instante em que a gente, vou usar uma expressão, ganhou segurança, sabendo que isso é uma forma de você se proteger, rapidamente nós propusemos que as pessoas passassem a usar esse equipamento de maneira segura, que é isso que é fundamental. Então, se você não usa esse equipamento de maneira segura, você corre risco. E qual é a maneira segura? É você cobrir nariz e boca. Para você cobrir nariz e boca, você precisa higienizar as mãos antes, daí você cobre o nariz e boca, usa por um período pré-estabelecido, né? E a gente propôs, inclusive, numa escala muito grande, a confecção de máscaras de tecido. Isso também nunca tinha sido experimentado antes.
Porque os estudos mostraram que essas barreiras com máscaras de tecido de dupla camada eram suficientemente fortes para reduzir o risco de transmissão. Junto disso, havia e há ainda uma grande preocupação em relação a máscaras, por exemplo, até antes dessa estratégia, as máscaras elas eram restritas a ambientes hospitalares e a gente precisava disso para que pudéssemos trabalhar. E se a população passasse a lançar mão dessas máscaras, seguramente nós não teríamos equipamentos de proteção para prestar assistência para a população. Então, a gente teve que lidar com esse percalço, mas rapidamente isso se resolveu. Então, rapidamente, nós passamos a orientar as pessoas a usar máscara, a confeccionar máscara, inclusive a confecção própria dessas máscaras, ensinamos quais os tecidos eram ideais, quanto tempo você devia usar, como você deve lavar. Então, todo esse conhecimento foi construído a partir da academia, com a participação efetiva das redes, das mídias sociais e da imprensa. Então, eu acho que hoje isso é passado, é um passado que nos serviu de aprendizado, mas eu também considero que, ainda que a gente tenha demorado alguns dias, e foram mesmo alguns dias, isso não foi um tempo muito longo, para que tivéssemos segurança de que as pessoas poderiam se apropriar do conhecimento e passar a usar em seu benefício. E é isso que a gente fez. Agora, doutor, um outro detalhe, né, indo nesse assunto de máscaras, por exemplo, chegando o verão, né, muitas pessoas fazendo uso de piscinas, de praias, e quando você entra na água, teoricamente, fica difícil o uso de máscara. É indicado que você faça uso dessas áreas nesse momento ou é hora ainda de ter cuidado ou mantendo o distanciamento devido, não existe problema? Olha, a gente está vivendo uma situação extremamente delicada desde 6 semanas atrás, com uma perspectiva de ficar mais importante ainda nas próximas 8 a 10 semanas. Então, se eu puder recomendar alguma coisa nesse instante, é que as pessoas se recolham. É a estratégia mais eficaz de proteção. Então, piscina, churrasco, almoço com os amigos, confraternizações, happy hour, tudo isso são comportamentos de altíssimo risco. Praia. Então, é fundamental que a gente proteja nós mesmos e o nosso entorno, porque cada passo que a gente dá nesta doença repercute diretamente em gente muito próxima da gente. Então, não dá nem para discutir, assim, usa ou não usa máscara num lugar desse, você nem vai num lugar desse, né? Porque não, neste momento não tem nenhuma recomendação de ocupar esses espaços. A situação não está fácil, a situação está muito grave. E por que ela se torna grave? Porque foram movimentos que tomamos há mais de 14 dias atrás. E se continuarmos nessa toada, nessa velocidade, a perspectiva é muito sombria. Então, fique em casa. Agora, mais do que nunca, mais ainda do que o primeiro momento, fique em casa. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, no primeiro momento, nós tivemos uma expansão da infecção através de grandes centros urbanos. Nesses centros urbanos, inclusive, ela seguiu o mesmo padrão de disseminação que eu vou explicar na sequência. Mas como foi isso? Chega através de pessoas que viajavam para o exterior, né? O nosso clone, inclusive, de corona é um corona europeu, não é chinês, para tristeza dos ignorantes, não é da China, esse clone é um clone europeu. E aí, o que aconteceu? Pega primeiro uma população de alta renda e foi progressivamente expandindo para as periferias. E aí, cidades médias, cidades pequenas e por aí vai. Neste momento, o que a gente tem? Todos esses espaços, todos esses lugares vivendo o problema ao mesmo tempo. Então,
E isso que eu estou descrevendo tem um risco altíssimo de colapso nas estruturas de atendimento, porque, junto disso, a gente continua tendo outros tipos de doença, então tumores, cânceres, infartados, acidentados e por aí vai. Então, é um momento que as pessoas têm que deixar de ser egoístas e passar a pensar na possibilidade da gente ter outros eventos pós-vacina, né, que vamos chamar isso de pós-pandemia, porque agora nós estamos no meio dela. Então, é fundamental que a gente tome os cuidados em relação ao que fazer quando você está bem no meio da tempestade. Então, fique em casa. Dr. Jamal, quero agradecer a sua entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua atenção com nossa equipe. Até uma próxima. Até a próxima. Bom trabalho para vocês e cuidem-se. Obrigado.